21 de fevereiro de 2023, nós estamos na terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Nós estamos nessa terça-feira de Carnaval. Que alegria reunidos para meditar a palavra de Deus. Nós vamos meditar nessa terça-feira o texto de Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência, e não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor e nas contrariedades de tua pobre condição. Sê paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireitai os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, que texto belíssimo hoje a igreja nos apresenta. Esse texto sapiencial, eclesiástico. O primeiro versículo desse capítulo 2 já é um grande ensinamento para nós. Olha que bonito. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Só nesse primeiro versículo nós já podemos tomar tantas lições para a nossa vida. Permanece na justiça e no temor. Seja uma pessoa justa e temente a Deus. E é algo muito importante. E prepara a tua alma para a provação. Sabe por que é importante esse versículo, meus queridos? Porque tem gente que às vezes serve a igreja e acha que por servir a igreja, por servir a Deus, está isento das preocupações da vida, das provações, das enfermidades, das tribulações, das tempestades. Isso é uma grande ilusão. O texto de hoje vem dizer assim: filho, se decidires servir o Senhor, prepara a tua alma para a provação. O texto vem nos exortar. Aqueles que servem o Senhor são mais provados do que aqueles que não servem. E às vezes nós cristãos ou nós católicos pensamos o contrário. Você já deve ter visto pessoas que vivem destementes a Deus,
tem sua profissão, sua vida familiar, seus amigos, acham que não precisam de Deus e da igreja, vivem tranquilamente. A hora que acontece alguma situação difícil, aí vão para a igreja. Qual que é a mentalidade desse tipo de pessoa? Quem vai à igreja não está isento de problema. Então eu estou com um problema, eu vou à igreja porque eu preciso resolver meu problema. Se você é um desses, escuta bem o que diz o texto bíblico hoje. Pode você até ler na sua Bíblia em casa, Eclesiástico 2. Filho, se decidires servir o Senhor, prepara a tua alma para a provação. Nós não estamos na igreja, meus queridos filhos e filhas, para vivermos uma vida em tranquilidade, uma vida somente de consolações e alegrias, de realizações. Nós estamos na igreja com outro propósito. Nós não somos protestantes que vão na igreja para pegar a sua bênção e levar para casa. Nós estamos na igreja porque nós precisamos nos santificar e porque nós sabemos que os sacramentos da igreja nos elevam às realidades transcendentes e que nós precisamos nos transcender a nós mesmos e às situações da vida terrena. É por isso que nós vamos à igreja. Nós precisamos de Deus, é isso. Para que nós precisamos de Deus? Para enfrentar as provações. Eu não vou à igreja para não ter provações. Eu vou à igreja para enfrentar as provações segundo o coração de Deus. Olha a diferença. Olha a diferença. E o texto de hoje continua. Mantenha o seu coração firme e ser constante. Também já é uma grande lição para nós. Um coração firme e constante. O autor desse texto pede a Deus. E nós também precisamos aprender a pedir isso. Sabe por quê? Primeiro que a gente nem sempre é firme. Quantos fracassos, quantas vezes nós queremos parar na metade, queremos desistir. Isso é um sentimento, um espírito de fracasso. E o texto está dizendo assim, né? Mantenha o teu coração firme, forte, resiliente, cabeça erguida, enfrenta. Depois, e ser constante, Tá conjugado na segunda pessoa, vamos conjugar na terceira. Seja constante. Pare de começar as coisas espirituais e de parar na metade. Meus queridos, amanhã nós iniciaremos o tempo da Quaresma. E é um tempo de muita provocação para nós. Sabe por quê? Porque nós somos católicos e nós temos projetos de penitência. Amanhã é dia de começar a Quaresma com penitência. Não sei se você já fez seus propósitos. Se não fez, está atrasado, porque amanhã já começa a penitência. As 3 armas da igreja: jejum, penitência e oração. Ou jejum, esmola e oração. Ou jejum, caridade e oração. A esmola pode ser trocada pelo termo penitência, né? Ora, vou dizer uma coisa para você, meu querido filho. O jejum é uma abdicação de alguma coisa concernente à sua alimentação. Escolha algo que você tanto gosta e deixe pelos 40 dias, para você fazer a experiência da fraqueza do seu corpo. Eu sempre falo, né? A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa são os 2 dias que mais dá vontade de fazer churrasco. Porque nós somos concupiscentemente fracos. As nossas paixões nos enganam e nos enfrentam. Depois tem a esmola ou a caridade. Você tem um hábito, por exemplo, o que tem a ver a caridade ou a esmola? Não é você, na Quaresma, você ficar dando troquinho no semáforo pro mendigo. Não é isso. Eu tenho o hábito, pelo menos de 2 vezes por mês, eu saio com os amigos para um barzinho, para comer uma pizza, não sei o quê. Você faz 2 vezes? Então corta uma delas. Você fala, uma vez, nessa vez eu não vou. E o dinheiro que você geralmente gasta, no fim da Quaresma, você entrega para os pobres. Esse é o sentido da oração, da caridade ou da esmola. E a oração, que é a terceira arma, que você vai se preparar amanhã.
O que você já reza, coloque algo a mais. Se você não reza nada, coloque alguma coisa. Se você já reza, coloque algo a mais. Tudo isso é penitência. E nós vamos ver nesse tempo da quaresma quanto nós somos inconstantes. Nós que somos assíduos, né? Nós somos tão atuantes na igreja, nós somos padres, freiras. Hora ou outra nós vamos fracassar, nós vamos perceber isso. Inconstância. E o texto de Eclesiastes está falando assim hoje: ser constante. Comece uma coisa e termine. Se você se dispôs a viver os mandamentos da igreja, vá em frente, não pare. Por que você fracassa nas coisas de Deus e nas coisas do mundo você impera e você prospera? O texto de hoje continua: suporta as manobras, suporta as demoras de Deus. Ter paciência, esperar aquilo que a gente sabe que a gente precisa, sabe? Tem coisa que a gente tem certeza que é a vontade de Deus. Por exemplo, você é mãe e está pedindo pela conversão do seu filho. É vontade de Deus isso? É claro que é. Só que você tem que esperar a demora de Deus. Porque não depende só dele, depende do arbítrio do seu filho. É um exemplo que o padre está dando. Então, espera a demora de Deus, não desista. Reze, 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 reze e não desista, vai até o fim. Nem que você morra e não alcance o que você sabe que é o ideal e que você precisa, mas não deixe de rezar e não desista. Enfim, meus queridos, o tempo se estende, podemos fazer uma explanação desse texto belíssimo por completo. Leia de novo na sua casa. Maravilhoso esse texto do Eclesiástico. Leia com calma. Eclesiástico 2, do 1 ao 13. Que Deus nos ajude a crescermos na fé. Força e coragem. Uma terça-feira de carnaval abençoada. Aproveite e coma carne hoje, confraternize, porque amanhã é dia de sobriedade, de silêncio, de oração, de maior interiorização. Tá bom, meus queridos? Deus os abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.